Fala, galera do Brasil! Neste bloco nós vamos fazer o estudo completo e bem detalhado sobre o regime disciplinar diferenciado, que é também uma das modalidades de sanções disciplinares previstas na Lei de Execução Penal. O artigo 53 da LEP traz 5 sanções disciplinares. A advertência, que é a admoestação verbal, a repreensão, a admoestação escrita, a restrição ou suspensão de direitos, o isolamento na própria cela, alojamento ou local adequado e também a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Aqui, então, nós já temos uma evidência. O RDD, embora seja conhecido como regime disciplinar diferenciado, não é um regime de cumprimento de pena. O RDD é, na verdade, uma sanção disciplinar que vai ser aplicada em determinados casos ao condenado ou ao provisório no âmbito da sua execução penal. Óbvio, desde que haja ali a falta disciplinar que justifique a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Outro detalhe é que nós temos no nosso ordenamento jurídico, previstos no Código Penal e na Lei de Execução Penal, 3 regimes de cumprimento de pena. Fechado, que vai ser cumprido em penitenciária, semiaberto, que será cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, e o aberto, que é cumprido na casa do albergado. Estes são os 3 regimes de cumprimento de uma pena privativa de liberdade. O regime disciplinar diferenciado, mais uma vez eu reitero, embora receba essa denominação de regime, não é um regime de cumprimento de pena, e sim uma sanção disciplinar que vai ser aplicada nos termos da Lei de Execução Penal. Meu nome é Ana Carolina Cardoso Silva, tenho 25 anos e fui aprovada em primeiro lugar no concurso da Polícia Penal de Goiás. Eu comecei a estudar para concurso em 2017, no segundo semestre, quando eu estava saindo da faculdade de Direito e percebi que eu não tinha muita vocação para advocacia e que eu queria mesmo seguir a carreira pública. O RDD está previsto, em especial, no artigo 52 da Lei de Execução Penal. Só que o artigo 52 da LEP sofreu várias alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019. Qual lei é essa? O pacote anticrime, ficou conhecida como pacote anticrime. O pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de dezembro de 2019. Só que tinha um período de vacácio legis de 30 dias, que encerrou no dia 23 de janeiro de 2020. Então, entre dezembro de 2019, data da sua publicação, até 23 de janeiro de 2020, a lei ela já existia, mas ainda não tinha de fato entrado em vigor. Ela começou a vigorar, a entrar em vigor realmente no dia 23 de janeiro de 2020. O que eu quero que você entenda é que, embora a gente esteja tratando aqui de lei de execução penal, quando a gente trata do RDD, o RDD está submetido ao princípio da legalidade, porque a LEP diz que não haverá falta disciplinar nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. E como, eu quero que você entenda, e como a inclusão no RDD sofreu sensíveis mudanças, e a maioria delas para torná-lo ainda mais rigoroso, as regras do regime disciplinar diferenciado, que estão em vigor desde o dia 23 de janeiro de 2020, não retroagem para serem aplicadas a fatos que tenham sido praticados antes da lei do pacote anticrime entrar em vigor, alterando o artigo 52 da LEP. Tudo bem? Um exemplo bem simples, você vai entender. Hoje, o RDD ele tem como uma de suas características a duração de até 2 anos. Antes do pacote anticrime, essa duração era de até 360 dias. Aí o seguinte, eu pergunto,
Qual é a duração do RDD? Para fatos que justifiquem a inclusão do RDD e que tenham sido cometidos antes do dia 23 de janeiro de 2020, o RDD terá a duração prevista na lei, 360 dias. Agora, para fatos praticados após a entrada em vigor do pacote anticrime, o RDD terá duração de 2 anos. Um outro detalhe, olha, as visitas que antigamente eram semanais, agora são quinzenais, ficaram mais rigorosas as visitas, ou em menor número estas visitas. Então, mais uma vez, como é uma norma mais rigorosa e que incide no âmbito da execução da pena e no cumprimento dela, estas normas só retroagirão se forem benéficas. E como as visitas quinzenais não são benéficas frente às visitas que eram antes do pacote anticrime semanais, esta regra aqui também não retroage, tá bem? Eu estou explicando isso até para deixar claro para você, evidente para você. E evidente o quê? No bloco anterior, quando eu estava tratando das medidas preventivas, eu até disse que a autoridade administrativa, ela pode determinar a inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e para a apuração da falta, para a apuração, do ato que tenha sido praticado. A autoridade administrativa pode incluir no RDD, independentemente de autorização judicial. Eu me disse que o prazo de RDD preventivo é deduzido do RDD definitivo. Eu até citei para você, você vai se lembrar, falei assim, olha, se o RDD tiver sido de 360 dias, o definitivo, e o indivíduo tiver ficado, por exemplo, 15 dias de RDD preventivo, esses 15 dias de RDD preventivo vão ser subtraídos dos 360 dias de RDD, do RDD definitivo. Eu vou deixar isso aqui daqui a pouco ainda mais claro para você. Eu só estou reforçando, por quê? Porque o RDD pode durar até 360 dias? Sim, se a falta que justifique a inclusão no RDD tiver sido praticada antes da entrada em vigor do pacote anticrime. Mas o RDD pode durar também, como disse, 2 anos, se a falta disciplinar que justifica a inclusão no RDD tiver sido praticada após a entrada em vigor do pacote anticrime. Feito esta análise introdutória, agora de fato eu posso aprofundar, esmiuçar todos os detalhes do regime disciplinar diferenciado, em especial com as mudanças trazidas pela Lei 13.964 de 2019, que ficou conhecida como pacote anticrime. Nesse ponto aqui, não houve nem sequer mudança, nas condições que levam a uma inclusão do RDD. Primeiro, olha, praticar fato definido como crime doloso constitui falta grave. Então, o que eu quero que você entenda? Além das faltas graves do artigo 50, você lembra que o artigo 50 da Lei de Execução Penal traz um rol de faltas graves que podem ser praticados durante a execução de uma pena privativa de liberdade. Lembrando que elas aplicam-se no que couber ao preso provisório, certo? Então, observem comigo, por gentileza. Além das faltas graves descritas no artigo 50 da Lei de Execução Penal, também é falta grave praticar fato definido como crime doloso. O condenado que pratica um fato definido como crime doloso comete falta grave. E quando? Então é mais. É mais. É isso aqui que eu vou colocar como inciso 1. Isso aqui que eu vou colocar como inciso 2 é um mais o outro. E quando subverter a ordem e a disciplina interna do estabelecimento, sujeita o preso condenado, provisório, nacional ou estrangeiro, à inclusão no regime disciplinar diferenciado. Então perceba, não basta praticar fato definido como crime doloso. Praticar fato definido como crime doloso é falta grave que justifica a imposição de uma sanção disciplinar, mas não necessariamente a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Pode aplicar, por exemplo, a restrição ou suspensão de direitos, o isolamento, mas para que haja a inclusão no RDD,
além do fato que tenha sido praticado pelo preso ser definido como crime doloso, este fato deve subverter a ordem e a disciplina interna do estabelecimento. Então perceba, se ele subverter a ordem e a disciplina interna do estabelecimento, aí sim será sujeito, portanto, à inclusão no regime disciplinar diferenciado. Eu vou dar um exemplo, eu quero que vocês analisem com cautela, por favor, tá bem? O exemplo. A posse de drogas para o consumo pessoal, de acordo com a legislação brasileira, ainda é crime. Posse de drogas para o consumo pessoal. Um preso que é surpreendido na cadeia com uma pequena quantidade de maconha para o consumo pessoal, imagina um preso que é surpreendido na cadeia enrolando um cigarro de maconha para o consumo pessoal, ele pratica um fato que é definido como crime doloso. Estou certo? Por quê? Porque possuir drogas para o consumo pessoal é crime e, óbvio, só pode ser praticado na forma dolosa. Entretanto, vamos ser francos, por mais que alguns possam até discordar de mim, eu entendo, mas vamos ser francos, utilizar maconha num presídio não é um fato que subverte a ordem e a disciplina interna do estabelecimento. Talvez você discorde de mim, mas é tão comum o uso de entorpecentes na cadeia, que se todos aqueles que fossem surpreendidos utilizando entorpecente ou na posse de entorpecente para o uso, fosse submetido ao RDD, nós teríamos talvez mais presos em regime disciplinar diferenciado do que nos regimes ou do que no cumprimento de outras formas de pena. Então entenda, olha, o simples uso da droga ou a posse da droga para o consumo pessoal, pois este é o fato que é criminoso, por si só não justifica a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado. Por quê? Porque, em regra, este comportamento não subverte a ordem e a disciplina interna do estabelecimento. Não significa que o preso não possa ser submetido a uma sanção disciplinar. Ele pode, só não cabe, neste caso, o regime disciplinar diferenciado. Cabe qualquer outra sanção, qualquer uma das outras 4 sanções previstas no artigo 53 da Lei de Execução Penal. Como já disse, advertência, repreensão, restrição de direitos e isolamento. Cabe qualquer uma destas sanções. O que não cabe, o que com certeza não cabe, é a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Agora muda o exemplo. Imagine que um preso, ele na realidade, ele pratique um homicídio na cadeia. E ele mate o líder de uma organização criminosa. Então, ele praticou um fato definido como crime doloso, porque matar alguém está no artigo 121 previsto como crime doloso. Ótimo. Matar alguém é crime doloso e o preso praticou esse comportamento. Agora eu pergunto, o preso que mata o chefe de uma organização criminosa dentro da cadeia, com seu comportamento ele subverte a ordem e a disciplina interna do estabelecimento? Sim. Porque esse comportamento ele vai de algum modo causar sensíveis prejuízos à disciplina e à ordem dentro do estabelecimento prisional. Por esta razão, este preso que pratica o homicídio de um chefe de uma organização criminosa, com certeza vai ser submetido à inclusão no regime disciplinar diferenciado. Por quê? Porque além de ter praticado um fato definido como crime doloso, que por si só já é falta grave, ele subverteu a ordem e a disciplina interna do estabelecimento, sujeitando ele também à inclusão no regime disciplinar diferenciado. Eu digo também porque é o seguinte, é sem prejuízo da sanção penal cabível. O que vai acontecer com esse preso que tenha cometido o homicídio do chefe de uma organização criminosa? Ele vai ser submetido ao RDD, e além de ser submetido ao RDD, que é uma sanção disciplinar, ele vai ser submetido também a um processo criminal pelo crime de homicídio, indo a júri popular e, se condenado, terá uma nova pena para cumprir. Ele vai sofrer a inclusão no RDD, que é uma medida disciplinar, e vai também sofrer a respectiva sanção penal pelo crime que tenha praticado. E isso não viola o princípio do ne bis in idem. Por que não viola o princípio do ne bis in idem? Porque o princípio do ne bis in idem proíbe que o indivíduo seja punido 2 vezes pelo mesmo fato na mesma esfera. O indivíduo que, por ter cometido o homicídio
de um chefe de uma organização criminosa dentro do estabelecimento prisional e é incluído no RDD e condenado criminalmente no tribunal do júri, ele está sendo punido duas vezes, mas não na mesma esfera. Ele está sendo punido na esfera disciplinar, administrativa, com a inclusão no regime disciplinar diferenciado, está sendo punido também na esfera judicial, processual penal, pelo crime de homicídio que tenha praticado. Isto não viola o princípio do nebis in idem previsto, implícito, melhor dizendo, no nosso ordenamento constitucional. Bacana? Ótimo. A partir daí, a gente pode então continuar com maior tranquilidade. Para que haja inclusão no RDD, portanto, a regra é necessário que, além do fato praticado seja definido como crime doloso, ele subverta a ordem e a disciplina interna do estabelecimento. Joia? Agora eu quero que você entenda, tá? É importante destacar, e de extrema relevância, por sinal, que o RDD ele vai abrigar presos, condenados ou provisórios. Então, cuidado. O preso provisório, sobre a qual ainda não recai uma sentença judicial transitada em julgado, também pode ser submetido ao RDD, porque o RDD é sanção disciplinar, mais uma vez eu reitero. E ele vai abrigar presos condenados ou provisórios, nacionais ou estrangeiros, que podem, além desses casos aqui que eu já citei, além do fato de ter praticado um comportamento que é definido como crime doloso e que subverte a ordem e a disciplina interna do estabelecimento, também vai abrigar presos condenados ou provisórios, nacionais ou estrangeiros, que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou da sociedade. Quero que você entenda, preste atenção em mim, por gentileza. Aqui, estas hipóteses que estão em azul, estão no artigo 52, no caput do 52. É uma hipótese que permite a inclusão no RDD. Estas duas que estão aqui abaixo, de preto, elas estão no artigo 52 também, mas no seu parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do parágrafo 1º, que traz estas duas hipóteses como hipóteses autônomas que permitem a inclusão no regime disciplinar diferenciado, mesmo que não tenha havido um fato definido como crime doloso, que constitui falta grave e que subverta a ordem e a disciplina interna do estabelecimento. Tá bem? Ou seja, quando que o preso provisório, condenado, nacional ou estrangeiro, poderá também ser submetido ao RDD? Outras duas hipóteses. Quando ele apresentar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou da sociedade. Eu vou dar um exemplo para você, tá bem? Vou dar um exemplo. Em Goiás, foi um indivíduo preso por ter cometido vários homicídios. Era um serial killer, que depois a justiça reconheceu que não era inimputável, portanto, possuía imputabilidade penal, maior de 18 e sanidade mental para responder por seus atos. Ele matou várias mulheres. Esse indivíduo ele foi preso preventivamente e na prisão provisória ele já foi incluído no RDD. O Tiago, bem conhecido, esse indivíduo aqui foi preso em Goiás, na capital, em Goiânia. O serial killer, ele foi imediatamente incluído no RDD, mesmo que ele não tenha praticado, no âmbito da execução ou durante o período em que estava preso, nenhum fato definido como crime doloso que subvertesse a ordem ou a disciplina interna do estabelecimento, ele já foi imediatamente colocado no regime disciplinar diferenciado. Por quê? Porque ele era um preso que apresentava alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou da sociedade. Eu vou explicar. Pegar o Tiago, serial killer, responsável pelo homicídio de várias mulheres em Goiás, e colocá-lo junto com os outros presos, perturbaria a ordem e a disciplina do estabelecimento. Por isso que mesmo que ele não tenha, durante a execução da pena, praticado o fato definido como crime doloso, que constituía falta grave, e que subvertesse a ordem e a disciplina interna do estabelecimento, ainda assim ele foi incluído no regime disciplinar diferenciado. Pessoal, entenda uma coisa aqui. Por isso que eu deixei um bloco só para tratar do RDD. Para que o indivíduo seja submetido ao RDD, em regra, ele tem que estar preso, condenado ou provisório, e praticar fato definido como crime doloso durante a execução da pena.
O Tiago, o serial killer, que eu acabo de citar para você, ele é um preso de bom comportamento. Ele nunca praticou, ou pelo menos não tem o conhecimento de que tenha praticado, um fato definido como crime doloso depois de que estava preso. Mas ainda assim foi incluído no RDD. Por qual razão? Porque ele apresenta alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento. Não dava para colocá-lo junto com os demais presos, era necessário incluí-lo no regime disciplinar diferenciado. Tudo bem? Mas não só presos que apresentem alto risco para a segurança, né, e a ordem do estabelecimento ou da sociedade, mas também serão incluídos no regime disciplinar diferenciado aqueles presos, condenados ou provisórios, nacionais ou estrangeiros, que recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da falta grave. Ou seja, o preso que recaia sobre ele fundada suspeita de autoria, de participação ou de envolvimento em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ele pode ser incluído no regime disciplinar diferenciado, ainda que não tenha praticado o fato definido como crime doloso que constitui falta grave. Tudo bem? Esse ponto aí. Aqui é importante destacar que, embora você encontre aí o artigo 52, parágrafo 1º, que trata desses dois temas, com a redação dada pela Lei 13.964 de 2019, isso já estava previsto antes do pacote anticrime. Essas duas hipóteses já estavam previsto antes do pacote anticrime. O que o pacote nos trouxe com maior clareza é que realmente este caso em que há fundada suspeita de envolvimento em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, a inclusão no RDD independe do cometimento de falta grave, tá bem? Ótimo. Olhem só, o artigo 52 tem 7 incisos, todos eles, inclusive, acrescentados pelo pacote anticrime. E esses 7 incisos vão tratar das características do regime disciplinar diferenciado. E quais são estas características? Elas estão aqui, ó. São essas 7 características que estão aqui. Primeiro, duração máxima de 2 anos, sem prejuízo, né, da repetição da sanção por uma nova falta grave. Então, o EDD, vou até pegar aqui o meu VAD para acompanhando e falar de forma bem detalhada para vocês, né? Aqui, ó. Abrir o artigo 52 e deixar bonitinho aqui. Ó, duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, ou seja, é 2, mas pode haver repetição, se houver nova falta grave da mesma espécie. Recolhimento em cela individual, isso já estava previsto na lei anterior, na redação anterior do artigo 52, tá? Antigamente apenas a diferença era duração máxima de até 360 dias, sem prejuízo da renovação da medida, por até um sexto da pena aplicada, diante do cometimento de nova falta grave da mesma espécie. Mas agora é 2 anos, que pode também ter a repetição da sanção aí, diante do cometimento de nova falta grave da mesma espécie. Então, duração de até 2 anos, cela individual, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos. Então, olha só, as visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, elas vão ser realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoas da família ou terceiros. Quem que pode visitar o preso? Quem pode visitar o preso? Pessoas da família ou terceiros. Só que presta atenção. Terceiros é um amigo qualquer. Só que presta atenção. Autorizado judicialmente. Pessoas da família ou terceiros, autorizado judicialmente. Lembrando que essas visitas terão duração máxima de 2 horas. Detalhezinhos aqui, tá? Porque antigamente não havia necessidade de autorização judicial para que a visita pudesse lá fazer, então,
este ato de visitar o preso que está incluído em RDD. Agora há a autorização judicial. E lembrando que as visitas agora são quinzenais. Outrora, antes da redação anterior do artigo 52, essas visitas eram semanais, tá bem? Outro detalhe, olha só. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Então, 2 horas diárias de banho de sol. Só que olha o detalhe. Em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos de mesmo grupo criminoso. Então, eles podem ter, quem está incluído no regime disciplinar diferenciado, quem está punido pelo RDD, pode ter 2 horas diárias de banho de sol em grupos de 4 presos. Eles ficam na cela individual, mas o banho de sol é em grupos de até 4 presos, desde que não sejam presos que pertençam à mesma organização criminosa. Tá? 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com advogado. Óbvio que o advogado ele tem ali o direito de sigilo profissional, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em sentido contrário. Então, essas entrevistas monitoradas, exceto com o advogado, né, que não precisa ser monitorada, elas vão também acontecer em local, em espaço físico que impeça a passagem de objetos, salvo se houver autorização judicial em sentido contrário. Imagine a imprensa querendo entrevistar um preso que está incluído em RDD. Ela pode, mas aí se houver autorização judicial, pode ter contato com o preso, não precisa ser no espaço aí que impeça a passagem de objetos, tá bem? 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. É até uma novidade da lei, mas não é uma novidade na prática, tá? A correspondência no âmbito da execução penal sempre sofreu as restrições, porque a inviolabilidade da nossa correspondência, ela não está protegida quando se trata de indivíduo preso. O indivíduo preso sempre vai ter a sua correspondência violada por questões de segurança prisional, tá bom? Ótimo. E 7, a participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência. Não é exclusivamente, tá? Preferencialmente por videoconferência. Então, o preso, incluído no regime disciplinar diferenciado, ele terá a sua audiência, vai participar da sua audiência judicial, preferencialmente por videoconferência. Lembrando, tá? Garantindo-se, nesse caso, a participação do advogado no mesmo ambiente do preso. Então, o advogado pode ficar ali junto com o preso durante a audiência, o que é importante para garantir, né, inclusive, a ampla defesa, tá bem? Mais em especial, a defesa técnica, tá? Olha só, aqui o pacote anticrime trouxe algumas mudanças sensíveis, porque são 7 parágrafos agora do artigo 52, me desculpe, são 7 parágrafos. Antigamente eram apenas 2 parágrafos, agora são 7. O parágrafo 3º, ele traz a seguinte redação, e observe: existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Então, olha só, se o preso ele exerce a liderança em organização, associação ou milícia, e se ele, além de exercer liderança em associação, organização ou milícia, ele também participa ou pratica, atua em 2 ou mais estados, a inclusão no RDD se dará obrigatoriamente no estabelecimento prisional federal, ou seja, numa penitenciária federal de segurança máxima, tá bem? Ótimo. Nas hipóteses, tá? Nas hipóteses, em especial aqui, ó, de o preso apresentar alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento prisional da sociedade, ou quando houver fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, presta atenção, olha que interessante, porque é o seguinte, o RDD ele tem duração de até 2 meses, podendo haver a repetição da medida diante do cometimento de nova falta grave. Agora, se o indivíduo for incluído no RDD
por estas hipóteses autônomas aqui, que estão no artigo 52, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, ele poderá ser mantido lá por sucessivas repetições de até 1 ano, se acontecer uma das seguintes condições. Presta atenção. Ele continuar apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento, ou se ele ainda continua mantendo vínculo com a organização, associação ou milícia. Perceba que se ele continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento, ou se ele ainda continua mantendo vínculo de envolvimento com organização, associação ou milícia privada, ele também vai ser mantido por mais tempo no AEDD. Então, perceba comigo o seguinte, ó. Eu tenho 3 hipóteses que permitem a inclusão no AEDD. A primeira está no artigo 52 caput, que é praticar fato definido como crime doloso, que constitui falta grave e que subverta a ordem e a disciplina interna do estabelecimento. Nestes casos, qual é a duração do AEDD? De até 2 anos. Podendo esta medida ser reaplicada diante do cometimento de nova falta grave da mesma espécie. Joia? Agora, se a inclusão no AEDD se der por uma das outras 2 hipóteses previstas no artigo 52, parágrafo 1º, e quais são essas outras 2 hipóteses previstas no artigo 52, parágrafo 1º? Nós já sabemos, o preso apresente alto risco para a segurança e a ordem do estabelecimento ou da sociedade, ou então quando houver fundadas razões de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Nestes casos, a inclusão no AEDD independe do cometimento de falta grave, ou seja, do cometimento de fato definido como crime doloso, que constitui falta grave. Mas, nestes casos, a prorrogação do AEDD pode se dar por até 1 ano. Desde que ele continue apresentando alto risco, ou então continue também mantendo envolvimento com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Volte para o caso do Tiago, que é o serial killer. Ele não foi incluído no RDD de pronto só porque é um preso de alto risco. Ele não praticou, no âmbito da execução da pena, nenhum fato definido como crime doloso que constituía falta grave, que tenha subvertido a ordem e a disciplina interna do estabelecimento, mas ainda assim ele foi incluído no regime disciplinar diferenciado? Perfeito. Ele pode ser mantido lá? Sim, enquanto ele for um preso de alto risco, conforme dispõe artigo 52 e o parágrafo 4º, seus incisos 1 e 2 aí da Lei de Execução Penal, tá bem? Ótimo, vamos lá, vamos continuando, vamos mantendo aqui, ó. O parágrafo 5º fala assim, ó, que na hipótese prevista no parágrafo 3º desse artigo, que eu acabei de citar, que é a prorrogação por mais 1 ano, e sucessivas vezes, o regime disciplinar diferenciado, aliás, me desculpem, perdão, a hipótese do parágrafo 3º é o estabelecimento penal federal, tá? Quando ele participar, né, de liderança de organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, ou que atua, né, sua atuação criminosa envolva 2 ou mais estados da federação, ele vai ser incluído no RDD no estabelecimento prisional federal. Nessa hipótese, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar o contato do preso com membros de organização criminosa, associação criminosa, milícia privada ou grupos rivais. Então, olha só, gente, é aquilo que já existe, né? Se o preso, ele exerce liderança em organização criminosa, milícia privada ou associação criminosa, ou se a atividade criminosa envolve 2 ou mais estados da federação, o RDD vai ser cumprido em estabelecimento prisional federal. E neste caso, a segurança deve ser alta, deve ser grande, sobretudo no que envolve no contato deste preso com os demais membros de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada e até mesmo com membros de organizações rivais, tá bem? Voltando, o parágrafo 6º ainda diz que a visita, que é tratada aqui no inciso 3 do artigo 52, que ela vai ser gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo
e com autorização judicial, né, fiscalizada por agente penitenciário. Então, olha só, a visita vai ser gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Então, olha só, durante a visita, olha que rigor, vão ser visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, com duração de até 2 horas, e que estas visitas de familiares ou de terceiros dependem de autorização judicial e serão gravadas, né, gravadas em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e sempre fiscalizadas pelo agente penitenciário, pelo policial penal, tá bem? E para encerrar aqui o artigo 52, nós temos ainda o parágrafo 7º, que fala assim, ó, após os 6 primeiros meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita, que é tratada aqui no inciso 3, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Então, olha só, se o preso não receber, durante 6 meses, visitas quinzenais, ele vai ter direito a ligações telefônicas monitoradas, fiscalizadas, com pessoa da família, e lembrando, tá, que é apenas 2 vezes por mês e com duração de 10 minutos, tá? E com duração de 10 minutos. Gente, perceba que as normas foram mais rigorosas, tá? E essas normas rigorosas, elas não retroagem. Aquilo que aqui a lei de execução penal tiver sido mais rigorosa, ela não retroage, tá bem? Ela não retroage. Ótimo. Qual é o procedimento para a inclusão no RDD? Isso aqui está no artigo 54. O procedimento para a inclusão no RDD, o preso, provisório ou condenado, será incluído no regime disciplinar diferenciado mediante requerimento circunstanciado do diretor. O diretor vai requerer ao juiz da execução, e o juiz da execução, no prazo de até 15 dias, vai ouvir o Ministério Público e a defesa e vai decidir se inclui ou não no RDD. Isso é o RDD definitivo. O RDD definitivo exige contraditório para a defesa e uma determinação judicial para que o preso seja incluído nele. O preso só é incluído no RDD, no regime disciplinar diferenciado, de forma definitiva, com o trânsito em julgado desse procedimento judicial de aplicação do RDD. Lembrando que há um termo circunstanciado, um pedido circunstanciado da direção do estabelecimento prisional, e que o juiz, ao receber esse termo circunstanciado, tem o prazo máximo de 15 dias para ouvir o Ministério Público, ouvir a defesa do preso e então prolatar sentença que defere ou não o pedido de inclusão no regime disciplinar diferenciado. Lembrando que o diretor do estabelecimento pode determinar a inclusão preventiva no RDD, no interesse da disciplina e para a averiguação do fato. Lembram-se disso? Só que se o indivíduo for preso, se o indivíduo for incluído no RDD preventivo, o prazo de RDD preventivo será deduzido do RDD definitivo após a análise judicial. Tá certo? Ó, galera, eu deixei aqui para o final. Eu poderia ter falado lá na aula 2, salvo engano. Eu acho que foi isso mesmo. Na aula 2 eu falei sobre a identificação do perfil genético. Mas eu dei uma análise um pouco mais superficial lá. Porque quando eu falei sobre a identificação do perfil genético, eu falei que a identificação do perfil genético ela é obrigatória para condenados por crimes praticados dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou para condenados pelos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990. E eu falei que a extração do DNA, ela é obrigatória. E o artigo 9º, parágrafo 8º, o artigo 9º, parágrafo 8º, incluído pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, diz que a recusa do preso em submeter-se à identificação do perfil genético constitui falta grave. Mais uma vez, a recusa do preso em submeter-se à identificação do perfil genético constitui falta grave.
Tio, por que você não disse isso lá, ao tempo em que estava explicando a classificação e falando lá no tópico referente à identificação do perfil genético? Porque aqui era o momento mais apropriado. Perceba, qual é o motivo de maior propriedade para tratar neste bloco sobre esse assunto? Simples. Os procedimentos, melhor, a falta disciplinar e a respectiva sanção, elas estão submetidas ao princípio da legalidade no âmbito da execução. Eu já falei isso em blocos anteriores. Porque não há falta disciplinar nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal e regulamentar. Sabe o que significa? Se o preso, condenado, tenha se recusado a realizar a identificação do perfil genético antes do dia 23 de janeiro de 2020, que foi a data que entrou em vigor o pacote anticrime, este comportamento não era tido como falta grave. E só passa a ser falta grave a partir do momento em que entra em vigor o pacote anticrime, que acrescenta o parágrafo 8º ao artigo 9º da Lei de Execução Penal. Primeiro, porque exige-se taxatividade, só há falta disciplinar se houver expressa previsão em lei. Quais são as faltas disciplinares cometidas durante a execução de uma pena privativa de liberdade? Eu já disse na aula de hoje, disse em aulas anteriores e estou reforçando mais uma vez agora, são aquelas previstas no artigo 50. Além delas, praticar fato definido como crime doloso, que está no artigo 52, e agora, a mais recente dentre as faltas graves descritas da Lei de Execução Penal, que é rejeitar a realização, que é obrigatória, da identificação do perfil genético. O condenado que rejeita comete falta grave e fica sujeito às sanções disciplinares previstas na Lei de Execução Penal. Tá bem? É isso aí, galera. Enfim, eu consigo, com esta aula, encerrar o tema da disciplina, estudando com profundidade o regime disciplinar diferenciado, e na próxima aula a gente entra no estudo dos artigos 61 em diante, em especial nos órgãos da execução. E eu te aguardo, hein? Meu nome é Ana Carolina Cardoso Silva, tenho 25 anos e fui aprovada em primeiro lugar no concurso da Polícia Penal de Goiás. Eu comecei a estudar para concurso em 2017, no segundo semestre, quando eu estava saindo da faculdade de Direito e percebi que eu não tinha muita vocação para advocacia e que eu queria mesmo seguir a carreira pública. Eu estudei durante 2 anos em casa, apenas em casa, através de materiais que eu comprava na internet. Sempre fiz concursos para carreira administrativa, tribunais, Ministério Público. Nunca tinha estudado focado para um concurso de carreira policial. Só que nunca obtive sucesso em nenhum concurso. Eu achava que estava muito preparada e sempre saía frustrada das provas. Quando surgiu o concurso da Polícia Penal, eu me lembrei que eu tinha ouvido falar do Instituto no concurso da Alego. E aí eu decidi que eu ia entrar lá, porque era uma referência na área policial e eu achava que eu precisava de algo mais, porque tinha alguma coisa que não estava dando certo. Quando eu entrei no Instituto Rodolfo Souza, eu vi o que era realmente estudar para concurso. Eu vi que o pessoal é muito focado, todo mundo sempre fazia os simulados, estudava todos os dias com foco, respondia todas as perguntas da aula e eu me senti perdida. Eu estava estudando certo durante todo esse tempo, mas eu precisava de alguma coisa que em casa sozinha não ia funcionar. O pessoal lá é muito acolhedor, dá para ver que são pessoas realmente interessadas, que são pessoas focadas. Como eu estudava à noite, eu via que tinha muita gente ali que trabalhava o dia inteiro e ia para o cursinho à noite, mesmo cansado, mas sempre com aquele foco de que precisa passar.
o Rodolfo é um ser humano incrível, né? Ele tem o lado muito humano dele, de ajudar as pessoas. Ele sempre me ajudou desde o início, sem nunca ter nem me visto. Ele me elogiou bastante nos resultados do simulado. Do primeiro simulado que eu fiz, ele falou para mim, você vai ser aprovada em primeiro lugar. E eu nunca acreditei. Eu estava estudando em casa e saiu o edital de ASP. E eu peguei o edital e percebi que eu poderia conseguir passar nesse concurso porque eu já estudava as matérias há um bom tempo. Participei de todos os simulados, não faltava nenhum dia de aula. Participei da mentoria dos 120 dias, que foi muito importante para a minha aprovação. Os 120 dias era uma mentoria que tinha dentro da plataforma do site. No dia do aulão de véspera, eu estava com muito medo, estava morrendo de medo. Eu pensava assim, será que isso é para mim mesmo? Porque eu não estava me sentindo confiante. Eu fui para a prova muito ansiosa, como todo concurseiro, eu tenho certeza. Eu fiz a prova e quando eu saí de lá, eu achei que eu tinha ido mal mais uma vez. Eu falei assim, mas não é possível. Eu acho que eu vou desistir, porque essa prova foi muito difícil. Mas aí eu cheguei em casa, teve a correção do instituto e eu tinha feito 90% da prova. E eu vi que o que me faltava era um pouco mais de confiança. O dia que saiu o resultado da prova e eu tinha feito 90% da prova, todo mundo falou, você vai ficar em primeiro lugar, você vai ser aprovada em primeiro lugar. E foi uma felicidade imensa. Eu nunca tinha sentido essa sensação de, nossa, fui aprovada num concurso. Agora foi. Eu sempre tinha na minha cabeça e acreditar nas palavras do professor que falar que eu ia conseguir. E eu consegui. Ser a primeira colocada é indescritível, né? É um sentimento muito bom porque eu vejo que as pessoas se espelham em mim. Muitas pessoas falam pra mim, você é minha inspiração, eu tenho você como inspiração para estudar. Eu estudava sim, eu estudava muito, mas eu também vivia um pouco. Eu não deixava de estar com a minha família nos momentos mais importantes, porque eu acho que isso é um pilar na nossa vida. A gente não pode deixar os laços familiares, os laços de amizade se desfazer, porque a gente precisa focar numa coisa. Quando eu contei para os meus pais, eles ficaram extremamente felizes, né? Como não? Rodolfo, obrigada por tudo que você já fez por mim. Você sabe o quanto você me ajudou nessa jornada de preparação para a prova da Polícia Penal. E vem me ajudando até hoje, depois de todos os resultados. Você sempre acreditou em mim, mais do que eu. E eu tenho você como um grande amigo, gosto demais de você. E eu queria agradecer por tudo que você tem proporcionado de diferente na minha vida.